Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu tô bom, mas eu tô com frio, tô tirando meu nariz igual o Michael Jackson. Você lembra qual foi a última vez que você foi assistir um programa e antes dele começar não apareceu a classificação indicativa? Pois é, isso porque desde 2014 todos os programas são obrigados a indicar qual que é a faixa etária adequada para ele, né? Isso é uma coisa que não existia até um tempo atrás. Mas vamos falar das coisas que existiam, mas na verdade que a gente não vê mais na televisão, né? Então, vambora! Filmes grandes sempre existiram, né? Tem quem goste, tem quem durma. Quem, sei lá, né? Mas às vezes não dá pra contar uma boa história em 1h30, né? Até porque eu acho que quando o filme tem 1h30 pra baixo, ele não é bom não. Pra te falar bem a verdade, eu tenho esse preconceito. Absurdo! E na época da fita cassete, se o filme fosse muito longo, a única solução que tinha era dividir ele em duas partes, o que sempre causava uma confusão na hora de alugar na locadora, né? Porque você pagava por um filme ou você pagava por duas fitas para alugar? Esse era o grande questionamento, né? E a resposta era sempre por dois, justamente por serem duas fitas. Nunca entrou na minha cabeça, não faz sentido nenhum, né? Eu quero só o Titanic, mas só a fita 1. E é justamente o melhor exemplo disso, né? O Titanic, que foi lançado lá em 1997 e foi o filme mais popular que precisou ser cortado no meio para dividir as suas 3 horas e 14 minutos de duração. Inclusive, quando o filme passou pela primeira vez na Globo, ele também foi dividido em duas partes, no dia 14 e 15 de dezembro de 2000, e registrou o maior pico de audiência na exibição de um filme na história da TV brasileira. Titanic, uma superprodução vencedora de 11 Oscars, que você vai curtir em duas partes. O que me chama a atenção aqui é que ele saiu em 97 e foi passar na Globo só em 2000, né? Mas eu acho que veio parar no cinema aqui em 98. É verdade, a gente não pode discutir com a Bárbara, porque ela é doutrinada, mestrada, é PhD em Titanic. Então, além do Titanic, também tinha O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e As Duas Torres com 2 horas e 58 minutos e outro com 2 horas e 59 minutos. Também eram divididos em dois. A Espera de um Milagre e O Vento Levou, Ben-Hur, vinham todos em VHS duplo, que era considerado um item de luxo, né? Até depois da migração para o DVD, alguns filmes continuaram sendo divididos em duas partes. Mas hoje em dia, isso praticamente não existe mais, né? A versão da Liga da Justiça do Zack Snyder, que tem 4 horas e 2 minutos, pode ser visto de uma vez só nos streamings, assim como O Irlandês, do Martin Scorsese, que tem 3 horas e meia. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. Só que aí o que todo mundo faz? Vai assistindo o negócio em partes, né? Mostrando que no final das contas, o VHS sempre teve certo. Menos eu. Eu assisto tudo de uma vez. Não aguento ficar esperando. Quando a Bárbara diz, ai, estou com sono, podemos parar de ver agora? Aí eu falo, não, podemos, claro. Internamente eu não aguento, eu não aguento. Agora, independente do tamanho do filme, se ele passava na televisão, era batata, né? Ele ia ser dividido em partes. Mas não é que essa divisão era do filme, não, né? Quando os filmes eram exibidos na TV, não tinha como ele passar do começo ao fim. Até porque a emissora só sobrevive por causa do quê? Dos anúncios, né? Adoramos anúncios, né, Bárbara? Do NetShow, yes! Então eu tô falando aqui sobre batata e do nada, você já ouviu falar na batata do seu Jairo? Ó, o sacolão total! Então era uma maneira de fazer essas divisões e liberar um espacinho para os reclames do Plim Plim. Daí, quando o filme voltava, aparecia qual que era a parte que tava. Você lembra disso aí? Geralmente ele era dividido em 4 partes, mas podia ter até mais dependendo do tamanho. Outra coisa é que esse aviso de qual parte o filme tava era útil, era pra pessoa que tava, né, mudando de canal lá, saber se o filme tava mais pro começo ou mais pro final. Se ela já tinha perdido muita coisa ou se ainda dava pra assistir. Porque na televisão convencional não tem, né, pra você voltar e tal. Mas tem um trem também, né? Porque eu ficava sempre assim, vou ver qual parte que tá. Aí eu ficava esperando. Parte 3. Ah, mas eu já demorava 15 minutos pra falar qual parte, aí eu já tava vendo o filme e pronto, acabou. Se tem uma coisa que não falta de jeito nenhum na era da internet é conteúdo para você consumir, né? Inclusive aqui no NetShow tá lotado. Tem vários vídeos durante a semana, você pode ficar feliz, você pode ver a Bárbara, ou mais ou menos, né? Na verdade, você só vê o espírito da Bárbara. Let it go! O bom é que a Bárbara é um tubarão, porque ela passa assim, ó. Você só vê negocinho dela andando na água, assim, ó. Mas quem já se aventurou a virar a noite acordado, ou quem já perdeu aquele sono no meio da semana e foi ver uma televisão, né? Pra ver se dormia de novo, já se deparou com
algumas emissoras fora do ar no meio da madrugada. Pode até parecer estranho falar, mas teve uma época que não tinha tanto conteúdo para socar em 24 horas de programação. E também não devia compensar para as emissoras manter um programa no horário lá que, né, não tem ninguém mesmo. A partir deste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. Já tem um tempo que elas entenderam que é melhor ter uma programação pros gatos pingados que aparece do que não ter nada, né? Ou pelo menos exibir uma reprise de algum programa que já passou. Tipo o que a MTV fazia todos os dias. Cada programa passava 5 vezes no dia e a gente nem percebia isso, hein? E é melhor porque se na TV não tem conteúdo, como eu disse, né? Na internet tá lotado de coisa. E a televisão não pode perder mais público do que já vem perdendo ao longo dos anos. Por isso que é raro ligar em uma emissora a hora que for e não ver um programa, um filme, episódio de série dublado, né? O SBT gosta uns trem dublados assim, 2 homens e meio. Ai. E se tinha uma coisa que as emissoras tentavam usar para chamar a nossa atenção, era arrumar um monte de filme bom para ir passando durante o ano, né? Sempre tem lá no início do ano. Cinema 2002, o espetáculo vai começar. Tinha vezes que anunciava todo dia que um dia ia passar o filme, né? Mas ninguém nunca viu. De produções inéditas na TV. E eram uns filmes meio novos, assim, que quer dizer, uns 2 ou 3 anos depois do lançamento, né? Para chamar mais atenção ainda, as emissoras costumam colocar um selo de inédito no anúncio do filme. O famoso pela primeira vez na televisão. Você lembra dele aí? Pela primeira vez na televisão. Foram anos e anos usando o selo que indicava que aquilo nunca tinha passado em nenhuma emissora aberta, né? A tela de sucessos e o Cine Espetacular, que estão no ar até hoje, eram os que mais ostentavam o selo na hora da chamada. Pela primeira vez na televisão, Matrix. A gente ficava lá doido pra ver, principalmente se tinha perdido a exibição no cinema e não tinha alugado na locadora, porque, né, tinha uma fila, tinha uns negócios assim pra alugar. Fora que eles colocavam isso nos filmes mais hypados, se é que a gente pode falar assim, né, aqueles que todo mundo queria ver. Em 2017, o SBT até voltou a usar a logo, né, mas não ficou muito tempo no ar e depois voltaram pro inédito mais uma vez, que não causa mais nenhuma comoção das pessoas que já assistem tudo nos streams ou nas pré-estreias. Que hoje em dia todo mundo vai na pré-estreia, né, Bárbara? Nem é estreia, eu nem sei o que é estreia mais. Pela primeira vez na televisão, Gremlins. O tipo mais comum de participação em programas de TV hoje em dia é usar a hashtag do programa e escrever alguma coisa no Twitter que pode ser que apareça na tela. Por exemplo, aqui no Net hoje a gente vai usar o hashtag Pão de Queijo de São Paulo não merece viver. Esse é o pão de queijo paulista, perfeito para quem vive cidade poluída. Você abre e encontra ar puro. Mas antigamente a participação popular na televisão era feita exclusivamente por cartas. Tenho muita vontade de conhecer pessoalmente, te abraçar, de dar muitos beijos. Não demorou muito para que, além das cartas, os programas começassem a atender as ligações para conversar diretamente com os telespectadores, né? Para que eles ficassem mais, assim, sentindo mais parte do programa. E vão brincar agora de batalha naval e tem aí gente que vai brincar já comigo, vai começar a brincar. Alô? Você já tentou ligar para alguém, para algum programa de TV? E deu certo? Você tentou ligar? Não, porque era uma coisa desejada por muitos, né? Mas porque além de aparecer na televisão, era difícil ter a sua ligação atendida e, claro, a brincadeira não ficava muito barata, né? Olá, bom dia, com quem eu falo? Talvez a galera dos anos 2000 vai se lembrar mais do Bom Dia e Companhia, que toda hora fala pra ligar no 4002 8922. 4002 8922. Até esse número se alojar em algum lugar aí na sua cabeça, né? Eu tava com muita saudade de falar o número, eu posso falar o número? Claro que pode falar o número. O número é assim, gente. Deixa eu falar aqui, ó. Isso. 4002-8922. Mas bem antes disso, o telefone já fazia parte de muitas outras atrações. Como esquecer do icônico Não Diga Alô, diga Alô Cristina. Esse aí você lembra, né, Bárbara? Alô, Cristina, está chegando na TV. Caso você não se lembre, esse é o maior representante dos programas que envolviam telefonema, né? Que ele chamava Alô, Cristina? Alô, Conceição? Mas a lista é grande, viu? Tinha participação no programa Charme, da Adriane Galisteu, que dava R$50 se dissesse Como vai, Galisteu? Tudo bem, você já ganhou. Na MTV, o programa que mais fez história com ligações telefônicas foi o Ponto P, que ninguém precisava falar nada na hora que a Penélope já atendesse, né? Mas depois tinha que contar uma história e pedir um conselho. E era um mais cabuloso que o outro, você lembra? Tô desconfiado que eu tô sendo traído. Mais um.
É hoje, e aí? Claro que hoje em dia já é esquisito você ligar pra uma pessoa que você conhece, né? Quem dirá você ligar pra televisão. Não diga alô, diga a usurpadora. Você tá todo feliz rindo aí, né? Pois é, mas se você quiser continuar rindo, você tem que fazer o quê? Inscrever no canal. Depois você perde, não vê, some da sua vida e não pode, né? E ainda aqui tem pão de queijo. Você aceita? Tá gostoso. Hoje em dia, a Globo é vista como uma emissora mais liberal, né? Moderna e tudo mais. Mais ou menos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas no passado, ela era uma das mais conservadoras do país em vários sentidos. E um deles era na questão da liberação de imagens dos atores e atrizes que trabalhavam lá na casa. Até hoje, se alguém da emissora vai em outra, o apresentador, né, agradece a emissora ter permitido, obrigado SBT por ter permitido que tal pessoa viesse aqui e tal, tudo mais, né? Muito obrigado à Rede Globo por ter autorizado a sua presença. Que a Globo tinha um problema grande na liberação. Mas além de não liberar gente para ir em outras emissoras, a Globo também não permitia que as celebridades de outras emissoras aparecessem no seu canal, nem que fosse para fazer um comercial. Isso fazia com que muitas empresas não contratassem pessoas de outras emissoras, porque sabiam que o merchan não ia aparecer na Globo, que sempre teve a maior audiência. O assunto foi tão sério que o próprio Silvio Santos já pôs a boca na botija, né? Ao vivo, metendo pau na atitude da Globo, que fez ele perder a contratação do Sérgio Chapelin. Quando terminou o contrato, ele veio com a esposa e disse: Silvio, eu não vou ficar. Por que, Sérgio? Eu ganhava exemplo 100 na Globo, você me deu 200. Mas agora a Globo não deixa que os meus comerciais entrem na Rede Globo, e aonde eu ganhava muito era com os meus comerciais. Claro que isso não tinha como durar até hoje, né? E muitos atores e atrizes que trabalham em um lugar aparecem em outro quando são chamados para algum comercial. Inclusive, o pessoal na internet vem aparecendo cada vez mais dentro das emissoras e fazendo publicidade para as marcas, né? Sem ter a resistência de alguns anos atrás. Se alguém quiser me chamar para vender alguma coisa, eu vou na hora, tá? Eu garanto que esse produto vai ser vendido o triplo. Eu não garanto, mas olha só como é que eu sou simpático, né, Vara? Cuidado do carisma, né? Mas ó, do mesmo jeito que algumas coisas vão sumindo, outras vão aparecendo. Por exemplo, você sabia que até os anos 60 era inadmissível mostrar alguém requebrando na televisão? Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Mas falando sério, o Elvis era um cara que requebrava tanto que várias vezes a câmera só focava no rosto dele para não mostrar isso pro público. Você sabia disso? Até antes dos anos 70, o umbigo das mulheres também era uma coisa proibida de aparecer, sendo que a cantora Cher foi a primeira a mostrar 100% da barriga durante o seu programa de TV. I know that there's something desperately missing from your life. As produtoras evitavam ao máximo de mostrar os banheiros em filmes e séries, porque era visto como um incômodo mais íntimo, né? Que pudesse causar incômodo nas pessoas. Mas, na verdade, a causa é o conforto nas pessoas, né? Que elas liberam tudo lá dentro. Assim como fazer comerciais sobre absorvente era quase impensável até os anos 80. Absorve mais rapidamente e uma camada interna que distribui o fluxo por igual. Como praticamente 100% das produções gringas que a gente via eram americanas, pode reparar que mal existem filmes de antes dos anos 90 para trás com casais interraciais, ou seja, onde um membro do casal é branco e o outro é negro. Justamente porque lá existia uma cultura da segregação entre pessoas brancas e negras que acabou nos anos 60, mas deixou sequelas no mundo do cinema e da TV até hoje, por mais que felizmente essa ideia venha mudando cada vez mais. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você gostou, tem mais conteúdo extra lá no Instagram do Netshow, @canal Netshow, segue lá, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!